porque esse foi o assunto que realmente monopolizou ontem as atenções, não só do Brasil, mas do mundo todo, né? Não só pelo aspecto econômico, mas também por aquilo que significa do ponto de vista simbólico, né, e prático. A gente tem, obviamente, que ter cuidado, porque não sabemos como vai ser o desenvolvimento do próprio DeepSeek, mas só o lançamento dele e o fato dele em uma semana ter arrebatado uma quantidade de usuários que já supera algumas das plataformas de inteligência artificial generativa criadas nos Estados Unidos é muito significativo. Não é uma coisa trivial. E o que significa isso para os Estados Unidos? A gente vai falar muito da China, mas vamos falar um pouco também do que significa para os Estados Unidos e para o modelo de capitalismo que é praticado hoje nos Estados Unidos. Nós sabemos que existe o capitalismo que é pregado para os outros, né? Que os ultraliberais aqui dos estados do Brasil, eles são muito prolíficos em defender, de dizer que vamos liberar tudo, vamos desregular, vamos vender, tal, o Estado tem que ser mínimo, mas na prática, o que existe ali na pátria, considerada aí modelo por esses ultraliberais brasileiros, que são os Estados Unidos, ali, como diria a brincadeira, na prática a teoria é outra, né? Então vamos falar um pouquinho, primeiro pegando um artigo aqui, Antônio, do Robert Reich, ele que é ex-secretário de Trabalho, inclusive, dos Estados Unidos, e hoje é uma pessoa que ainda transita ali no Partido Democrata, mas muito mais à esquerda. E ele falou justamente que esse é um golpe muito grande no capitalismo americano. E não é à toa, né? Porque você tem gigantes como a Microsoft, a Amazon, Meta, Google, e muito se fala, quando se quer criticar, por exemplo, o Estado aqui no Brasil, dizer o Estado está inchado, o Estado está muito grande, porque o Estado não sei o quê. Só que ninguém fala que essas empresas hoje, né, e o DeepSeek mostra isso, elas estão inchadas, elas estão grandes demais. E a gente já fala aqui costumeiramente a respeito dos efeitos, dos impactos negativos que isso tem do ponto de vista, primeiro, econômico, né? Porque, na verdade, você cria grandes oligopólios, grandes monopólios em determinados setores e você trava, como esse lançamento chinês mostra, você trava a inovação, você trava ali a pesquisa, essas grandes companhias ficam, na prática, apostando naquilo que já deu certo, nas marcas fortes, com melhorias muito marginais em relação a uma coisa ou outra. É só ver, por exemplo, pega a Apple e ver o modelo de iPhone, em que eles apostam, reapostam, reapostam. É sempre a mesma coisa, com algumas variações que são vendidas como grandes avanços. Será que são grandes avanços mesmo? E na inteligência artificial é a mesma coisa, porque, por enquanto, né, até agora, os Estados Unidos ele praticamente dominava o cenário e nadava de braçada sozinho, né? Inclusive as corporações tecnológicas da China, como você mesmo traz, né, no exemplo do CEO do DeepSeek, eles têm uma outra lógica, e é uma lógica muito mais criativa, é uma lógica de inovação mesmo, ou seja, nesse ponto, temos que usar uma palavra que tem sido muito utilizada, às vezes de forma bastante leviana, porque não corresponde à realidade, mas nesse caso a gente pode falar disruptivo. Por que disruptivo? Porque não segue uma lógica comercial e não segue isso que as grandes empresas dos Estados Unidos tentam levar adiante, que é você se fiar numa marca e fazer ali ou pouquinho avanço para você continuar ganhando dinheiro. E, obviamente, você vai conseguir, na prática, também, quando você tem ali as ações na Bolsa de Valores, se valorizar bastante, né? Só que a China, ela tem, inclusive, né, os Estados Unidos, isso tem sido questionado, os monopólios dessas big techs. O Robert Reich lembra no artigo dele que a Lina Khan, presidenta da Comissão Federal de Comércio do governo Biden, chegou a processar as big techs por monopólio de mercado. Só que, obviamente, ela não foi bem sucedida, porque nós sabemos o poder que essas grandes companhias, esses conglomerados tecnológicos têm, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E aí é interessante observarmos como é que foi a reação de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que durante a campanha ameaçou muito a China, mas ao mesmo tempo tenta manter uma relação com o governo chinês, e ele chamou o desenvolvimento do DeepSeek de um alerta para as empresas dos Estados Unidos, né? Ele saudou dizendo assim, bom, parece que você não precisa gastar tanto dinheiro assim, né? Querendo, na verdade, afirmar que é possível, então, desenvolvimento de tecnologias por parte das próprias empresas dos Estados Unidos, gastando muito menos
e otimizando recursos. Só que é interessante o momento que ele fala isso, sendo que na semana passada ele anunciou um plano de infraestrutura de inteligência artificial no valor de 500 bilhões de dólares. Né? A gente está falando de meio trilhão de dólares e que são dívidas públicas subsequentes ali que vão acabar. Quem acaba arcando com isso é o contribuinte dos Estados Unidos para financiar as big techs. Então, quando a gente fala, esse é um outro ponto que sempre é necessário expor, quando se fala aqui no Brasil e também alguns defensores do ultraliberalismo econômico de Estado mínimo, o Estado mínimo para a sociedade, porque é um Estado máximo na hora de financiar essas grandes empresas, essas grandes companhias. Né? E a desculpa é sempre aquela, nós precisamos dominar o mercado, precisamos vencer os concorrentes internacionais, no caso, o concorrente internacional principal, que sempre está ali em vista da justificativa desse tipo de discurso, é a China. Agora, o Trump tem razão no sentido, né, de que você mostra que não precisa gastar tanto dinheiro e que não precisa também, né, gastar tanta energia, porque esse é um outro ponto que é bastante interessante a gente abordar. Inclusive, tem esse artigo do 404 que a gente mostra que grande parte da avaliação recente, né, principalmente aquela da Bolsa, leva em conta as somas gigantescas que estão sendo investidas nas construções de data centers, da capacidade de energia que é feita, né? Porque sempre foi vendido isso, que sempre foi vendido o que acontece na realidade hoje, porque essas empresas demandam muita energia, né? E eles têm conseguido concentrar não só os próprios recursos, como recursos públicos, evidenciados nesse plano dos Estados Unidos, que vai, na verdade, trazer investimentos, que vai trazer atenção na Bolsa de Valores. Então, isso é um ponto que, primeiro, já começa a ser questionado. E depois, a gente tem outra questão que você também observou, Antônio, que é o fato da China ter diversas restrições do ponto de vista aí do acesso a chips. Né? A NVIDIA, ela foi, inclusive, a empresa que mais perdeu ontem, porque, de repente, você olha e pensa, quer dizer que seus chips não são tão necessários assim, ou se são necessários, ou se são importantes, eles não são fundamentais. É possível também desenvolver outras tecnologias sem precisar deles. Então, isso é um outro golpe muito grande, porque os Estados Unidos fez de tudo durante o governo Biden para restringir o acesso. Não havia e não há nenhum tipo de sinalização de mudança durante também a gestão de Donald Trump. Então, nós temos aí um outro golpe muito sério, porque o que se tentou construir é um fosso, na prática, entre essas grandes companhias, entre essa tecnologia que hoje pertence a empresas dos Estados Unidos e a China e outros países também, não só a China, né, mas outros países, para que eles não pudessem desenvolver ali os seus sistemas. E o DeepSeek mostra que isso não adiantou. Inclusive, mais uma amostra de como o capitalismo dos Estados Unidos ele é falho, né, no sentido do casamento da teoria com a prática, porque você cria e você propaga uma prática que é brutalmente anticapitalista, porque ela sabota a sua concorrência, mas mesmo assim você se vende como o grande dono da inovação, da tecnologia. Então, isso é muito interessante, Antônio. Agora, tem um outro ponto da reação também dos Estados Unidos, né? É que já existem assim algumas pontuações que você começa a ver nas redes sociais, que é a mesma coisa que aconteceu contra o TikTok. Então, você tem ali gente dizendo, não, mas isso é censura, porque a China vai utilizar software espião, porque o governo chinês, na verdade, vai utilizar seus dados, porque eles vão praticar censura. Né? E o que é muito interessante, porque quando a gente vê justamente o que dizem os desenvolvedores de software livre nos próprios Estados Unidos, eles têm denunciado a censura da inteligência artificial generativa que é realizada por essas big techs, né? Porque tem ali tópicos que são censurados mesmo, você não tem ali transparência na própria tecnologia, e o que esses desenvolvedores falam, né? É que o que você precisa na prática é você ter um código aberto para não só que outras pessoas possam colaborar, mas o próprio usuário possa ter controle sobre aquilo que ele está fazendo, sobre os dados que ele está fornecendo. E o que acontece hoje nos Estados Unidos e no mundo todo é que quem é usuário desses serviços de Big Techs acaba
fornecendo seus dados de graça para eles gerarem lucros. Né? E é muito interessante também, né, a gente ver essa questão ideológica. É incrível como o DeepSeek coloca todas essas contradições do capitalismo dos Estados Unidos à mostra, porque você tem muita gente que enche a boca para falar de ditadura, de Estado Nacional, de regimes autoritários de alguns países, mas não falam que, na prática, o que existe na conduta dessas big techs é um grande autoritarismo privado. É um autoritarismo privado que se pretende, inclusive, peitar estados nacionais, peitar as legislações de alguns países que tentam impedir que essas companhias trafeguem livremente, explorando a população na prática, né? Explorando e com muito pouca transparência. Então, essa é uma boa notícia, né, do DeepSeek, não só para questionar esse modelo, porque os Estados Unidos precisam questionar, né? Inclusive porque esse modelo, como nós já observamos, não traz nenhum ganho social. Esses ganhos são absolutamente concentrados do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos recursos, para muito pouca gente, e ainda por cima trazem efeitos muito sérios do ponto de vista da questão climática, né, que a gente já destacou aqui, mas só para finalizar, amarrar. É importante isso porque a Microsoft, por exemplo, ela se comprometeu há 4 anos a zerar suas emissões do gás de efeito estufa, né? Ou reduzi-las ali a uma quantidade bem pequena, né? Em relação àquilo que ela fazia há 4 anos. Só que o recente relatório de sustentabilidade da empresa já mostra que, em vez disso, as emissões estão aumentando. E isso muito por conta da inteligência artificial. E interessante que quando a gente fala que eles estão cumprindo metas, que eles querem cumprir metas, é porque essas empresas têm acordos vigentes e compram crédito de carbono, né, de energia renovável para as necessidades de eletricidade para suas funções. Isso já é algo muito questionável, né, do ponto de vista do que realmente funciona, mas na prática, se a gente for continuar com a inteligência artificial generativa consumindo esse tanto de energia, o que vai acontecer é que o combustível fóssil não vai acabar nunca. E nós já estamos num ponto de virada sem retorno na questão das mudanças climáticas. Então, o DeepSeek também traz essa boa notícia, não só para a China, mas para o mundo.